E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal falando de espiritismo. E a câmera estava ruim porque o sol estava batendo na câmera, mas agora não está mais. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo também meio rapidinho, mas obviamente que não é porque é rapidinho que eu não penso no que eu vou falar e tudo, né? Apesar de que eu não faço script pro meu vídeo. Quando eu vou gravar vídeo, eu pego a câmera, leio um tema, porque eu guardo os temas que vocês sugerem, eu vou guardando num lugar, né, no celular. E aí eu pergunto pros espíritos, tem alguma coisa que eu tenho que dar ênfase, eu falar, e eles me falam, você tem que lembrar de falar isso aqui. Eu falo, beleza. Aí eu vou e faço o vídeo da minha cabeça, sem nenhum script e tal. Tem uma informação ou outra, né, que é dada pelos espíritos, que são essenciais, mas o resto é tudo da minha cabeça mesmo, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre essa questão, se a pessoa se arrepende da expiação, se a pessoa comete um ato, né? Por exemplo, a pessoa fez um aborto e se arrependeu profundamente. Isso é o que mais acontece. Nos meus vídeos sobre aborto, muitas mulheres estão lá dizendo que se arrependeram de terem feito aborto durante a juventude ou em alguma outra época da vida. E depois conhecendo o espiritismo e tudo mais. Bom, é importante a gente frisar o seguinte: da mesma forma que a nossa justiça, que é totalmente falha, né, a justiça dos homens, no processo existem atenuantes, agravantes. Então, por exemplo, o cara cometeu um crime. Se ele cometeu um crime, se ele assassinou alguém sem a chance da pessoa se defender, piora, né, a pena do cara. Se foi porque ele ficou com raiva, foi provocado, diminui. Então todo crime, também no quesito espiritual, funciona dessa forma. Muito mais perfeito, óbvio, né? Apesar de até que ser, vamos dizer, bem inteligente esse sistema utilizado pelos humanos, é obviamente que na esfera espiritual isso é analisado com uma precisão incrível, porque os espíritos superiores que fazem análise dessas expiações, né, eles fazem com que a pessoa passe exatamente aquele mesmo tanto. Eles têm condições para apurar exatamente qual é a pena, vamos dizer assim, né? Eu tô falando de uma forma bem sem voltinhas, bem direta. Só que também a gente tem o seguinte: o arrependimento, ele faz parte mais ou menos de outra questão. Por quê? Nós temos dois casos que a literatura espírita nos dá, que é muito interessante. Não só espírita, né? Um deles é no Sexo e Destino, que o cara fez um monte de besteira, um livro do André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier. O cara faz um monte de besteira no livro, né? Ele era uma pessoa má e tudo mais, e ele se arrepende durante a existência dele. Se arrepende de tudo que ele fez, se arrepende de ter sido uma pessoa ruim e começa a fazer as coisas boas. O que acontece com ele? Me perdi aqui. Acho que é por esse lado. O que acontece com ele? Ele não vai para o umbral quando ele morre. Então, apesar de ele ter feito uma vida, dele ter tido uma vida péssima, por ele estar arrependido, ele não vai para o umbral. A mesma coisa acontece quando Jesus está sendo crucificado junto com o bandido. Jesus fala para o bandido: hoje mesmo você estará no reino dos céus comigo, né? Ou seja, já que você está arrependido, hoje mesmo você vai para o plano superior, vamos dizer assim, né? Porque ele estava arrependido. Isso quer dizer que existe a salvação? A salvação é por arrependimento? Tudo, de certa forma, né? Mas a gente tem que lembrar o quê? Que não é porque essas coisas ocorreram que não vai ter uma expiação. Eles vão ter que passar por uma expiação, porque eles causaram danos, né? E isso vai refletir, reflete no universo, vamos dizer assim. Aquela questão da consciência se culpa e tudo mais, isso está mais ligado ao umbral, porque realmente é o que ocorre. Você faz algo ruim, né? A sua própria consciência vai te cobrar depois da sua morte. Por isso que as pessoas vão para o umbral. Mas o umbral, ele serve mais assim, amolece a alma, sabe? O cara tá endurecido ainda, é teimoso, acha que tá certo, vai ficar no umbral até mudar a consciência. Se ele se arrepende, ele pode sair bem antes do previsto. Se ele realmente demonstra compaixão, percebe que ele errou nas suas coisas, ele sai antes. Senão ele fica lá até ele aprender, até ele aceitar. Então, na verdade, o umbral, ele ganha principalmente por tempo, né? Por praticamente uma teimosia. Porque o cara vai pra lá com aquela alma dura ainda, cruel, ruim, e fica, até que ele acaba sendo liberto,
né, do umbral e pode viver normal, mas isso não quer dizer que ele vai estar corrigido, vai estar feliz, mas isso quer dizer que pelo menos ele percebeu os danos que ele causou, o que ele não podia ter feito, e aí nesse arrependimento ele pode realmente sair, pode até ser atendido, não é verdade? Então o umbral serve mais como uma correção imediata. Só que as pessoas que cometeram essas falhas, elas vão ter que expiar, isso é inevitável, não tem jeito. É claro que a expiação pode ser muito atenuada. Se você vira uma pessoa muito boa, que faz o bem, que faz o certo, nossa, você pode ser muito atenuado. Hoje mesmo, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tava na estrada, né, vindo de São Paulo para Londrina, e um caminhão quase bateu em mim. E os espíritos falaram, era para ele ter batido em você. Só que eu não deixei bater porque você... essa é uma expiação sua que foi atenuada. Ia ser um transtorno do caramba pra você. Você ia ter que se preocupar com um monte de coisa. Então a gente não deixou. Mas o caminhão me fechou no meio do nada. E o espírito me avisou antes, na verdade. Antes que o caminhão... A hora que o caminhão começou a me fechar, ele falou, cuidado. Só que o caminhão já estava em cima de mim. Eu consegui frear, né? E ele não bateu em mim. Mas talvez se o espírito não tivesse me avisado, eu teria batido, com certeza. Então vocês percebem, as expiações ocorrem. Só o susto já serviu de expiação pra mim. Agora, se eu tivesse ainda insistindo na vida errada, não sei o que, com certeza o caminhão batia em mim. Vocês estão entendendo? Então quando a gente fala, mas vou ter que passar por expiação, tudo, é porque a gente fica com aquela imagem que expiação é algo extremamente negativo e cruel, mas não é assim. A expiação, ela é ruim, mas ela pode se tornar uma coisa muito fraca em relação à primeira medida. Mas isso é claro, se você realmente se mostrou arrependido, se você tem créditos. Os espíritos dizem que eu tenho que eu tenho muitos créditos das minhas outras existências, que eu fiz bastante coisa boa. Não sou eu, tá, que estou falando isso, porque eu não me considero nada, mas eles dizem isso. Então isso me ajuda bastante, segundo eles, né? Então isso faz parte da vida de todo mundo. Então por isso que eu sempre falo da conta corrente. Tudo que você faz de bem vai te ajudar pro bem. Você faz de mal, vai te trazer pro mal. E assim é. Então a pessoa que está arrependida, óbvio que ela já não vai para um umbral. A expiação dela vai diminuir por causa disso, claro. Mas ela vai ter que passar pela expiação. Isso é inevitável, isso não muda, né? Então, pessoal, se vocês cometeram atos errados, né, fizeram coisas erradas antes de conhecer o espiritismo, que é super normal, super compreensível, vamos fazer o possível para não cometer mais esses atos. E o que ficou para trás, ficou para trás. A gente não pode ficar se culpando por algo que você fez no passado. Os obsessores adoram isso, porque eles conseguem pegar uma pessoa que não vive mais numa conduta ruim e jogar ele lá embaixo, entendeu? Eles conseguem fazer você se relembrar daquele passado e ficar colocando na tua cabeça isso, porque vai baixar sua vibração. Então não basta só a gente se corrigir, a gente também tem que fiscalizar a nossa mente e não deixar que esses obsessores nos afetem. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, que eu falo sobre remorso. Eu vou colocar aqui no final para vocês assistirem. E é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.